Próxima pergunta. Doutor Maionese, e quanto aos loucos e homossexuais, também seriam exterminados? Boa pergunta. Os loucos. Ninguém é louco porque quer. Né? Para início de conversa, vamos ser claros e justos, né? Ninguém é louco porque quer. É um distúrbio mental que acontece. Acontece. Você mataria a sua mãe se de repente sua mãe ficasse louca? De idade? Não mataria, né? Mataria o seu irmão de uma hora para outra ficasse louco? Não. Você levaria para uma clínica de tratamento. Então, se ele for para uma clínica de tratamento, possa ser que ele venha se reabilitar na sociedade mais depois. Claro, uma vigilância, né? Um controle maior, mas não, as pessoas podem ficar loucas de uma hora para outra por esse motivo que existe a prisão, né? Se o distúrbio dele for assim de agredir uma pessoa, ele vai para uma prisão e se for constatado que ele é louco, ele vai para uma clínica. Então essas pessoas não podem de forma nenhuma ser mortas. Os homossexuais, por exemplo, simples. Homem é homem, mulher é mulher. Mas quem me prova que o homossexual é um problema genético ou não? Nós podemos citar o hermafrodita, né? O hermafrodita, que tem os dois sexos, tanto como homem como tanto como mulher. E quem pode a ciência hoje nos provar, dizer claramente na televisão que o homossexual é um problema genético, é uma doença? E também nós podemos ver, então, levar em consideração que muitos dos homossexuais faz parte da nossa história, né? Faz parte da nossa história. Muitos homossexuais de lá para cá tiveram seu papel na história, bons ou ruins, mas tiveram seus papéis. Então, se é um ser humano, ele não deve ser exterminado, né? Ele vai ser homossexual, e se ele achar uma outra pessoa que seja homossexual, ele vai viver com outra pessoa homossexual. Nada se reproduzindo. Pode se reproduzir, se assim puder. Ainda tem a questão, nós não podemos dizer, mas poderia ser que um homem vinha engravidar? Por exemplo, agora pode ser que não, mas no socialismo a tecnologia desenvolve tão rápida e tão grande que esse passo pode ser ultrapassado, já pode ser uma barreira quebrada, em que o homem possa ser grávido. Isso pode ser possível no socialismo. É engraçado dizer, mas é a realidade. Então ele pode se casar com outro homem e ter suas relações, pode em si adotar uma criança, né? Pode se adotar uma criança, porque mesmo no socialismo pode haver acidentes em que os pais podem morrer, né? E ele adotar essa criança. Ou geneticamente, futuramente, no socialismo bem desenvolvido, né? Que a tecnologia vai dar um salto muito grande, o seu parceiro possa vir engravidar sim. É uma possibilidade muito grande no socialismo. Próxima pergunta. Doutor Maionese, iria haver trabalho animal e escravo? Trabalho de escravo? Socialismo não tem escravidão. Até porque a escravidão só se deu por causa do capitalismo. As pessoas eram obrigadas a trabalhar para se manter o capital dos senhores, né? Só que no socialismo todo mundo trabalha para todos. Então por que haveria escravidão? Se todo mundo trabalha para todos, todo mundo tem todos. Então não há escravidão no socialismo. De forma nenhuma não vai existir escravidão no socialismo. Mas existe a escravidão dele quando ele não ganha dinheiro, né? O cara também não seja rico, mas a escravidão por força maior. Ele é mais forte do que o outro e vai fazer o outro ser escravo. Ele vai ter que brigar com a sociedade inteira. Porque ninguém gosta de ser escravo. Então ele vai manter uma pessoa escrava e vai brigar com a sociedade inteira. Então, de forma nenhuma, haveria escravo. Próxima pergunta. Os pobres miseráveis que vivem no capitalismo poderiam migrar para o seu país por achar que assim teriam condições melhores de vida? Veja lá. A sorte está para todos, né? E o azar também está para todos. Se o país vizinho está no capitalista e o povo está morrendo de fome, ele poderia vir para o socialismo e usufruir da sociedade. Primeiro que ele está acostumado com o capitalismo, mas ele está sendo injustiçado. E ele bota na mente dele que esse país socialista é um país bom para ele. Até então, menos mal. Mas nós sabemos que no socialismo existe um controle de natalidade e de produção de alimentos. Se no momento em si a produção de alimentos for favorável a que imigrantes, desertores de outros países quisessem se instalar no socialismo, é possível sim. Ele poderia se instalar no regime socialista nesse país, entendeu? E desde quando a alimentação do socialismo venha a dar condições de sustentar ele. Se a nossa produção for muito grande e tiver condições de pegar outras pessoas do capitalismo que está fugindo de lá, quer vir para cá, salvo que se ele está vindo de lá para cá, se ele for um malfeitor, ele não vai ficar no socialismo. Se ele for uma pessoa ladrão, uma pessoa
sem escrúpulos, ele não vai entrar na nossa sociedade. Né? Então, mesmo para ele vir para cá, ele vai ser estudado e analisado, como a sociedade toda quer que ninguém estranho, criminoso, venha para a nossa sociedade e contaminar a nossa sociedade. Ele ia vir, mas ia ser estudado. E se a alimentação não fosse suficiente para os demais, eles não iriam migrar para o socialismo. Próxima pergunta. Doutor Maionese, qual é a forma de punição que vai haver contra os desonestos? Desonestos. Eu já falei anteriormente, o desonesto é para o capitalista. Não vai haver desonesto no socialismo. Por que haveria desonesto no socialismo se não há nada para vender? Se não há o medo de não ter as coisas? Não vai haver desonesto no socialismo. Todo mundo contribui com todo mundo tem direito à educação e aos conhecimentos. Por que ser desonesto? O desonesto está na educação. As pessoas são desonestas porque nasceu no regime desonesto. Quando você nasce no regime honesto, não vai haver desonesto. Ok. Mas as pessoas podem se desentender, podem brigar ou até se matar. O ser humano é... É por isso que eu falei que mesmo no socialismo haveria polícia, haveria prisões, porque as pessoas se desentendem, as pessoas brigam por besteira, né? O ódio das pessoas, né? A mesquinharia das pessoas existe. Está no nosso DNA desde os tempos primórdios. Pode aflorar isso uma pessoa da sociedade do socialismo e aflorar esse sentimento. E a polícia estaria para reagir contra isso. É por isso que temos que ter realmente o poder de polícia, porque mesmo no capitalismo, os seres humanos são animais. Né? E por esse motivo, se não tiver uma educação, uma lei segura, vira briga, vira como se fosse na selva, cada um por si. Entendeu? Por isso, no socialismo ia ter realmente a polícia. Próxima pergunta. Doutor Maionese, aonde seria implantado esse sistema? Ora, simples. É fácil implantar o socialismo em uma sociedade capitalista? É muito difícil. Né? Vamos dar um exemplo. Vamos dar exemplos práticos. Né? Se nós analisarmos aqui, né? Aqui está o Brasil, né? Existe a parte do Canadá, Estados Unidos e tal. O Brasil, se você for analisar, é um país grande, territorial, tem praias, tem mares. Se você for olhar na tabela periódica do Brasil, existem vários pontos no Brasil, onde há uma grande concentração de produtos no Brasil, na tabela periódica, né? O ouro, o bronze, o petróleo, o gás mineral, muitas áreas de plantação. Então é muito grande. Mas o Brasil seria ideal para plantar isso? Sim. Veja bem, existem duas hipóteses. Se quando os portugueses viessem ao Brasil e implantassem o socialismo no Brasil, na época de Cabral, hoje nós seríamos o país mais evoluído do mundo, sem sombra de dúvida. E eu já provei a vocês por todas as perguntas e respostas. Seria um bom período para se implantar o socialismo no Brasil, na época de Cabral. Mas hoje era possível jogar o capitalismo no Brasil, onde o Brasil é todo capitalismo? 0,1% de chance de que isso venha a dar certo. Temos prova de Hugo Chávez, né? A conturbação que o país dele está atravessando por ele querer implantar o socialismo dentro do capitalismo. E o Brasil, apesar de ser capitalista, ainda é desigual. E por esse motivo seria muito impossível implantar o socialismo no Brasil. Ora, poderia implantar o socialismo se tivesse um outro país, né? Um outro país praticamente primitivo, né? E tivesse um bom território, tivesse grande concentração de minérios, de componentes que venha a desenvolver uma sociedade. Metal, ouro, prata, alumínio, petróleo e essas coisas mais. Mas a sociedade, a princípio, seria bem colocada na época do descobrimento de Cabral, onde assim ele chegou aqui e encontrou índios. Todo mundo analfabeto, mas todo mundo gostava da natureza. Por esse motivo, seria motivo suficiente de implantar o socialismo. Maionese, ele me bate, bate.